Vamos tratar dessa relação entre os poderes, principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Essa crise, então, ou para compreender essa crise, é preciso, às vezes, ler o Federalista, certo? Esse livro aqui, ele trata da instituição do formato republicano e da divisão federalista nos Estados Unidos. E nós copiamos dele. Então, entender e compreender o que está escrito aqui sobre os choques entre os poderes. Há choques que precisam de ser trabalhados. Então, além da tradução desse livro aí, nós temos o Manual de Direito Constitucional, que eu escrevi, a Constituição Federal, que precisa de ser respeitada, claro. Nós temos também o outro constitucional, elemento de direito constitucional. Temos para dizer também que entendemos de política o curso de ciência política, além de introdução ao direito internacional, para dizer que a gente está balizado a tratar desse tema. Então, como que eu vou tratar desse tema? Esse tema precisa de ser tratado de uma forma que a gente compreenda que é natural o choque entre os poderes. Eu não posso envolver o povo nesse choque, ou posso? Claro que posso. O povo não deve ser parcial aí, ou todos os três poderes, eles têm uma carga política muito forte, certo? Então vamos analisar os três poderes primeiro. Primeiro, o poder legislativo, que é o mais importante da República. Por quê? Ele elabora as normas e expressa a vontade do povo. Com o nosso sistema bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, elaborando as leis que devem ser aplicadas pelo Executivo e pelo Legislativo. Em segundo lugar, então, vem o Legislativo. O Executivo vem em segundo lugar pela sua importância, porque ele, com as suas obras, ele acaba atingindo diretamente o popular, o cidadão é atingido com a política do governo federal, ou o executivo federal, porque o governo federal, ele tem uma parte de administração, tratar dos serviços públicos, e outra parte de governo, de direcionar o país. E nós temos, em terceiro lugar, o poder judiciário, que a importância do poder judiciário é manter o Estado no trilho da legislação, da política, com manobras políticas também, certo? Nós precisamos de manobras políticas. Então, compreendendo mais esses poderes, o poder legislativo, que é mais importante, ele é exercitado por 82 senadores, 513 deputados federais, e esse número aí, que poderia ter oscilar para mais ou para menos, é um número expressivo de parlamentares. Nós temos depois, no segundo poder, só o presidente da República, com a ajuda dos ministros, que ele pode instituir e destituir a pessoa do cargo. Então, o poder executivo se concentra numa pessoa só. Talvez por isso ele tenha o quê? Maior importância no cenário político e mais, porque todas as atividades dele de governo ou de administração, existe esse atingimento direto na população, o cidadão sente isso daí. E nós temos também que falar do poder legislativo, que é exercitado por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 11 ministros. Então, esses 11 ministros aí não farão o quê? Eles decidirão, a principal atividade dele é processar e julgar, e no processo de impeachment, por exemplo, eles têm participação efetiva aí do lado jurídico, contando com o Senado, contando no processo com a Câmara dos Deputados. Então, tudo isso daí é importante para o nosso Brasil caminhar, lembrando-se que há choques entre esses poderes. E esses choques aí vão melhorando a democracia. Não é ruptura, é melhorar a democracia. Compreendendo essa estrutura de poderes, fica mais fácil de falar sobre a convivência dos poderes. Então, a estrutura de poder e a sua organização, que nós acabamos de explicar aqui. Compreendendo isso fica mais fácil, certo? Então, o que precisa de mudar num poder, o que precisa de mudar no outro? Nós já tivemos dois modelos, dois exemplos no Executivo. Se o presidente da República praticar atos
antijurídicos e contrário à política, declina politicamente, ele acaba sendo expulso do cargo, impeachment. Ele é afastado do cargo e é expulso do cargo. E aí assume outra pessoa. Isso existe, então, o membro do Legislativo, ele é cassado por seus pares. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode ser impeachmentado, sofrer impeachment, se há ato legal, certo? É uma coisa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a interferência do Supremo Tribunal Federal no Executivo, a chamada judicialização do Executivo. Porque daí o que nós temos aí? Começa a surgir uma interferência muito forte que não permite que o chefe do Executivo governe, certo? E mesmo a administração fica complicada. Né? Então essa interferência aí, ela é normal, até um certo parâmetro. Agora, existe algumas pechas ao Poder Judiciário que não são desses ministros que estão aí, são de outros do passado e se repetem, que é um tribunal que perdoa todo mundo, vamos colocar assim, para a população entender. Ou seja, a pessoa pratica crime, quando chega lá no judiciário, ele é perdoado, ou o processo dele é anulado, e empurra-se com a barriga, dali a pouco morreu, acabou, certo? Então, quebra-se, em nome da Constituição, a legislação. Aí o julgamento fica parecendo mais político do que jurídico. Isso complica, isso embaralha a cabeça do cidadão. E ele passa a não compreender. Aí que entra a necessidade de explicar o porquê da decisão, certo? Então, ficaria mais fácil essa compreensão se houvesse, se existisse uma disposição do ministro em vir explicar a sua decisão, o porquê dela. Vai lá, joga, e aí que a gente fala em endeusamento se eu imponho para você, se eu crio regras que você não pode contrariar, decisões que você não pode questionar, isso começa a levar o ser para o nível superior, aquele de seus pares e acima de todos os outros. Isso não é admissível nessa estrutura de poder. Então é preciso explicar as decisões, a explicação das decisões judiciais. Isso evitaria muita coisa, certo? Agora quer-se o quê? Às vezes, ou por vezes, confiar nas instituições. O Poder Judiciário, na maior esfera, na terceira esfera ou quarta, ele não confia nas instituições. O presidente teve problema, tomou uma facada, foi julgado por juiz. Foi lá, deu no que deu. Todos os deputados e senadores têm seus problemas, é julgado por juiz e é resolvido. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, não. Eles não respeitam o Ministério Público, querem bancar o Ministério Público, não respeitam a existência da polícia, querem bancar a polícia, certo? E querem concentração de poder. Então, o Poder Judiciário não pode, no mesmo caso, investigar, indiciar, certo? Iniciar o processo e julgar. Existem órgãos para fazer isso daí, justamente para preservar a imparcialidade, para não ficar como estamos agora, atingindo a figura de determinado ministro, determinada ministra. Então isso fica mais fácil de compreender se você compreende que ocorreu sim uma exacerbação de poder, exacerbou o poder, ultrapassou os limites do poder nesse exercício. Então, eu preciso de confiar na existência do poder legislativo, executivo, o órgão fiscalizador que não pertence a poder nenhum, Ministério Público, ao órgão do poder executivo que presta serviço ao poder judiciário, que é a polícia, certo? E com isso daí, a gente teria uma estrutura de poder que respeita esses pesos e contrapesos. Esse respeito é importante, certo? Esse respeito é importante a partir do momento que há essa compreensão infinita do que esteja acontecendo. Então, nessa sequência de aulas, compreendendo o poder. Essa é a ideia, de compreensão do poder. Obrigado.